Eu vou pegar aqui a mensagem da minha rainha. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar a obra do nosso irmão André Luiz. Vamos ler o Evangelho antes e fazer a nossa prece. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E, como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Havre, 1863. Querido Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, evocando o Teu nome, Senhor, para que esses momentos sejam de equilíbrio, de paz, para todos nós que fazemos o estudo aqui no CEAP, e para aqueles que nos ouvem de suas moradas, dos seus carros, de onde estiverem. Permita que o nosso irmão André Luiz, o nosso querido Chico, nos inspire de onde eles estiverem. O chamamos para nos socorrer, como chamamos o altivo, diretor da nossa casa, e os espíritos que pertencem à coluna de espíritos que nos dirigem. Em nome desses irmãos queridos, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, minha querida esposa, em Teu nome, Senhor,
Em nome de André Luiz, do Chico, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos no capítulo número 2, no Santuário da Bênção, onde o nosso irmão estava fazendo uma prece, não é? Nosso irmão Barcelos, o nome dele. Vamos lá. Tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior Tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior, ultimamente, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Então vamos lá, agora eu me situei. Nesse templo da fé, nesse santuário de bênção, antes do assistente Jerônimo ir embora, lembra do Jerônimo, do livro Obreiros, do livro passado? Missionários da Luz. Então, no dia anterior, ele levou o André Luiz e o grupo dele não foi o Alexandre, foi o assistente Jerônimo, que iria ficar com o André Luiz na próxima missão. O levou para o Santuário da Bênção. E à tardinha, um amigo, um instrutor, passou a fazer uma palestra. Eu estou querendo ver o nome dele, que eu não me lembro. Não, o Barcelos, mas eu vou explicar aqui, para a gente se situar. Esse instrutor estava fazendo uma palestra para grupos de trabalhadores na crosta. O André Luiz vai vir. O André Luiz pode vir para cá, Dilane. Nem comecei ainda, estou só me situando aqui. O André Luiz faz parte do grupo do assistente Jerônimo. E esse palestrante está falando dessas diversas equipes. São diversas equipes de trabalho. Grupos. Uns trabalham, o Barcelos é com os loucos da terra. Outros trabalham com os enfermos. Cada grupo tem um trabalho específico aqui na crosta. E no intervalo tiveram uma conversação saudável. E o André Luiz foi conversar com esse Barcelos. E o Barcelos cuida de pessoas enlouquecidas, de espíritos enlouquecidos. Aí ele está dizendo aqui, o Barcelos: tenho minhas atribuições juntos aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários. Quer dizer, ele trabalha junto aos médicos para inspirar os médicos
nos trabalhos, junto aos loucos, que naquela época o que se utilizava era a camisa de força. Aí ele vem falando com o André Luiz do trabalho dele, para que esses médicos, candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir à restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida. Agora vocês vejam quanto trabalho esses espíritos têm junto a nós, né? Esse grupo de espíritos, liderado por irmão Barcelos, é só junto aos loucos. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal, tentando solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser, relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores. Temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva, englobando respectivamente a mania das perseguições e os delírios de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. Caramba, olha quanta coisa tem, né? E que a gente diz, fulano é louco. Mas tem as suas especificações na loucura. E esse grupo de espíritos está inspirando os médicos, né? Os médicos, os que tratam desses doentes da cabeça, a encontrar uma solução correta, mais acertada. Então, doente da cabeça, tem muita gente. Doente mental. Vai lá. Vai lá, as coisas acabaram. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Eu falei doente da cabeça, não falei louco da cabeça, como você diz. Você está maluco da cabeça, né? Ué, você está louco, é problema mental, né? Esta definição científica dos nossos amigos, que como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Olha, esses são os nomes técnicos que se tem para loucura. E o que os médicos fazem? Analisam anatomicamente e pronto, né? Diagnosticam o diagnóstico da doença e analisam anatomicamente. Agora, eles não levam em consideração a alma, né? Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. É uma figura de linguagem, né? Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador
da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessam a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. Então está inspirando o quê? A melhoria íntima, a questão moral que está sempre por trás de todos esses casos de loucura. Eu tenho que ler, não tem jeito, é uma leitura que eu acho que não é simples, eu estou entendendo em parte, eu acho que vocês também, não é? Porque a gente não sabe esses nomes aqui, a complexidade desses nomes. Então vamos lá. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra. Obrigado, Job. Obrigado. Conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros da humanidade o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Então, justamente o que falta a eles, o que nós acabamos de dizer, o entendimento da existência da alma e a loucura é consequência de atos de vida passada. O entendimento da reencarnação. Falta aos médicos esse entendimento, esse conhecimento. Que coisa, né? Poxa, são médicos, né? São técnicos, são conhecedores da doença. Era só deixar um pouquinho o orgulho e a vaidade de lado e olhar o homem integral, né? O homem com uma alma, que o homem é espírito imortal e que ele está usando um corpo. Seriam muito mais eficazes esses tratamentos. Aqui na casa espírita a gente só trata um lado, o lado espiritual, mas precisa do médico também. Então, nesses casos, tem casos que são obsessivos apenas. Você está falando do mundo espiritual, né? É. Hã? Isso ele está falando do mundo espiritual. Não, dos loucos aqui na Terra. E essa equipe, esse irmão, que deu o nome aqui de irmão como é que é o nome dele? Irmão Barcelos, é isso aí. Ele está falando do grupo, e eles vêm trabalhar na Terra junto aos loucos. Então eles estão inspirando os médicos, para que os médicos de boa vontade consigam um êxito na cura desses irmãos. Ele acabou de dizer aqui que o médico não leva em conta as recapitulações de vidas passadas, que aquilo ali é problema de vida anterior. Barcelo calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara fervoroso.
A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria, sob novo aspecto que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontra, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minhas referências elogiosas e prosseguiu noutro tom após longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. Então ele está falando aqui dos problemas obsessivos, né? Eu estou na última página ou penúltima, Dilane, eu estou terminando a página. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposo e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Então ele está falando aqui das lutas na consanguinidade. Inimigos do passado se juntam na consanguinidade. É isso que ele está falando. Congregado de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas, escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade, identificando em si questões e situações íntimas inapreensíveis aos demais. O espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que a seu turno se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos, que, de loucos incipientes, prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidade, ignoradas tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelam a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. Olha, eu estou lendo isso daqui, juro para vocês, eu estou me vendo aqui nessa situação. Eu estou analisando e me analisando a minha vida,
A gente traz conosco culpas, preconceitos, sentimentos de inferioridade, sentimentos múltiplos nas relações humanas e até na consanguinidade, que se você não tiver uma vontade firme de vencer ou quem te ajude, você descamba para a loucura. E você descambando para a loucura, você pode ser hospitalizado no manicômio, ou você pode cometer um crime e ser preso. Ou você pode também ser assassinado. Você tem, a nossa mente é um universo extremamente complexo, que se a gente não tiver alguém que nos direciona, um pai, uma mãe, pais amorosos, conscientes, instruídos, você entra num processo de loucura. Nós damos graças a Deus, bendito seja Deus, que nos conduziu à doutrina espírita. Benditos sejam aqueles que nos orientaram. Eu sou muito grato a uma prima minha que me orientou à doutrina espírita. Então, no momento de dor, ela me acolheu em sua residência, e comigo foi a minha esposa e meus filhos, e ficamos lá uma semana no máximo, lá em Sabará, Minas Gerais. Era um médium extraordinário, e ela me ajudou bastante, e eu vejo com muita clareza que se eu não tivesse encontrado a doutrina espírita, poderia ser um louco hoje, um desses casos aqui. A doutrina espírita é uma ferramenta poderosíssima, se você estudar, se você se dedicar. É uma ferramenta poderosíssima contra a loucura, contra a obsessão. E os problemas obsessivos, como ele disse aqui, te levam à loucura também. Te levam à loucura. Não dá para a gente, por isso que a gente não deve julgar ninguém. E Jesus nos recomendou: não julgueis para não seres julgados. Porque você não sabe quem é aquela pessoa, aquele complexo que é um ser humano, que é o resultado, nós somos o resultado de muitas experiências vividas, e pelo andar da carruagem, do jeito que nós estamos, as nossas experiências foram experiências dolorosas, não foram experiências saudáveis, alegres, felizes, foram experiências de dor, e se refletem, essas experiências se refletem na nossa personalidade. É um conjunto de fatores. Nós somos hoje o resultado daquilo que nós construímos ao longo dos séculos. E se você não tiver o equilíbrio, ou a busca desse equilíbrio, ou um tratamento eficaz, como ele está dizendo, você descamba para a loucura. E quantos pais ignorantes, né, como meus próprios pais, quantas dificuldades na educação. Não estou aqui reclamando, né, deram o amor do jeito que poderiam dar, mas eu tenho certeza de que eu estou falando aqui de todos nós. Quantas relações estranhas na família consanguínea, entre irmãos, entre pais e filhos, né? Por falta de entendimento, por falta de compreensão de uns e de outros, e é o resultado do que fizemos. E a gente tem que ter cuidado para não complicar mais nessa vida. Chega de complicação. Chega de complicação, né?
Para de descomplicar um pouco. Já foi falado, né, médico, já foi falando do poder da oração, né, nessa parte neurológica. Hoje eu recebi um vídeo falando da espiritualidade. Pega o microfone, Elaine, porque ninguém escuta. Elaine está falando do poder da oração, o remédio. Agora o remédio para tudo é o amor, né? O amor E é a o remédio oração para tudo. ajuda, porque nesses casos aí, no fundo, tudo é um problema espiritual. E a oração, e aqui está eu sempre falando sobre da fé, da espiritualidade, da fé e da oração no cérebro fisiológico e nessa parte toda neurológica, né? Pois é. E são muitos semelhantes casos angustiosos? Indaguei por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu. Oh, meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. Olha, Barcelos ia prosseguir, mas retiniu sonora uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. Então essa foi, olha o que ele disse, o estado de loucura na terra. Olha só, oh meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. Porque as pessoas olham para a gente e vê uma casca, vê o exterior. Ninguém sabe o que você está sentindo, a não ser que você se exponha para alguém. E hoje, para quem você vai se expor? Aí você tem que, como você, para confiar é difícil, as pessoas não são confiáveis, na sua maioria, né? Você tem um atendimento fraterno, tem que ter um lugar seguro, uma casa organizada para isso. Ou então você tem que pagar um especialista. Uma consulta com um psiquiatra não é barata. Ah, vai procurar o teu psiquiatra. Parece que cada um tem um psiquiatra, né? Vai procurar o teu médico. É engraçado ouvir isso, né? Como se eu tivesse um médico ali a meu dispor. Não é fácil. Não é fácil você ter acesso a médicos, e ainda mais algumas especialidades. Não é tão simples assim. Então, que aula que ele deu para a gente aqui, né? Que aula que a gente recebeu. Dá vontade de ler esse capítulo todinho de novo, para a gente bem entender o capítulo, não dá? É porque ele é grande, não vai dar para a gente ler numa aula aqui. Né? No Santuário da Bênção. Eu não vou passar para o capítulo 2, que terminou esse capítulo. Eu vou ler o início para a gente se harmonizar e vou fazer uma leitura dinâmica, vou pular algumas coisas, tá bom? E semana que vem a gente vai estudar o Sublime Visitante, o capítulo 3. No capítulo 1, nós estudamos aqui sobre o convite ao bem, né? Que uma reunião que o mentor fez e fez aqui e em seguida uma prece foi feita. Ele fala então dos enfermos da carne. Poxa, a gente tinha que ver o 1 e o 2, ver tudo de novo, né? Para lembrar, mas vamos ver aqui, ó. No Santuário da Bênção, nós temos meia hora aí para rever alguns pontos, ó. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes do que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário,
o que fazia habitualmente antes de entregar seus trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa de delineado, encontravam-nos todos no vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam. A reduzida assembleia era seleta e distinta. Eu vou pulando alguma coisa para a gente chegar no objetivo, tá? A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. Então, ia até esse instrutor, nesse santuário, 3 grupos de socorro. E eles recebiam no máximo 20 pessoas de cada vez, para ser bem proveitosa, né, a conversação. Então, há 3 grupos de socorro prestes a partir a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável de nome Semprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas. Olha só, os grupos que estavam com o benfeitor, Dilane, eu estou lendo aqui de novo no início, tá? Olha, a Semprônia, que presidia um grupo que ia ajudar as crianças de asilo desprotegidas. Um grupo chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício. Eu estou lendo de novo aqui no início. E nós outros, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, perfazíamos o total de 20 entidades. Então tinham 3 grupos de trabalho nessa palestra. Um da Semprônia, que ia atender as crianças de um asilo, outro chefiado por Nicanor, que ia atender os loucos, e outro que compunha o do André Luiz, que ia atender aos recém-desencarnados. Vejam como os espíritos se preocupam conosco. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando simplicidade. Logo de início, em nossa administração, explicava-nos: procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. Para concretizar a providência, desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Então não atendia muita gente para ser proveitosa a reunião. Em dia de recepção aos que vão prestar serviços na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação cria um ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes, que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das introduções verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. Então, lá não se joga conversa fora, não se conversa abobrinha. Como ele disse aqui,
É por causa dessas tarefas, eles são de parecer sanar velhos desequilíbrios de intromissões verbais desnecessárias. São objetivos. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor do tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo potência divina seja em nossas ações o colaborador do Pai. Então ninguém tem tempo a perder no mundo espiritual, ninguém fica de papo furado. É trabalho, trabalho, trabalho. Ou uma conversação saudável, como a gente presenciou agora entre o que trabalharia com os loucos da terra e o André Luiz. Nada mais razoável e construtivo, opinou Semprônia, a destacada orientadora que dirigiria pela primeira vez a expedição de socorro aos órfãozinhos encarnados. O dirigente do santuário, reconhecendo, talvez, como nos sentíamos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. Olha só, quem está falando a eles é o dirigente do santuário. Então, o dirigente do santuário recebe grupos de, no máximo, 20 pessoas que têm um objetivo de trabalhar junto às zonas inferiores, lá no mundo terreno, a encarnados. E não somente a desencarnados diretos, aos encarnados e desencarnados na crosta. Então, desse grupo tem 3. A Semprônia, que vai com as crianças do asilo, o André Luiz, que vai ver os recém-desencarnados, e o nosso amigo aqui, que vai ver os loucos do hospício. Seu Newton, esse tipo de trabalho que eles fazem com os encarnados seria o trabalho, de repente, de desobsessão, por exemplo? Não somente em alguma casa esse. espírita? Não somente esse. Esse também, um trabalho de visita a enfermos. É um trabalho que tem um grupo de espíritos dedicados ao trabalho de visitação aos enfermos. E lá na visitação tem os médiuns junto com eles. Vão os médiuns visitar. Mas se não tiver médium, eles visitam do mesmo modo. Do mesmo modo. Tá? Tem vários. Há asilos, há hospitais, há manicômios, há prisões. Tem assistência desses espíritos. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo atualmente tão desmoralizado entre os homens. Quer dizer, fala-se bobagem, fala-se abobrinhas, palavrões, conversas jogadas fora, piadas. Eu acho que a piada é a coisa mais sem graça que tem. Fazer piada com o quê? Com tanta dor que nos cerca, né? Mas tem gente que vive disso. Nas mais... Você pensa que estão jogando piadinha lá no plano espiritual? Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente. Olha só. Nos templos, como o nosso aqui, nos templos consagrados, templos respeitáveis, instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos às autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendido inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. É por isso que tem fofoca. É por isso que tem disse-me-disse. A pessoa joga a conversa fora. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas. Não se precatam que o verbo, a palavra, a conversação está criando imagens vivas.
que se desenvolvem no terreno mental e que são projetadas produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Então, se você ficar conversando ali o que não deve, você vai projetar imagens, sempre, mais. Ou se estiver conversando coisas saudáveis, projetará imagens boas. Essas formas naturalmente vivem e proliferam, e considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Então, fala o que não deve, cria-se as imagens e torna o ambiente insuportável. Aí há discussões, há problemas. Vocês não vão em ambiente pesado? Vai lá na rua, tem ambiente pesado, né? Na casa espírita não. Mas mesmo na casa espírita, alguns setores você entra, porque a gente deixa a sala de cura sempre trancada. Eles foram embora? Para não ter mimimi ali dentro, blá 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 ali dentro. Na sala de desobsessão a mesma coisa. Agora, na cozinha, né, é um problema sério. Se não prestar atenção, é ou não é? É um problema sério. Agora, olha a gravidade aqui, cria-se imagens. São criações temporárias, não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Notava-se claramente o interesse que suas definições despertavam nos ouvintes. Em seguida, uma pausa mais longa tornou-o cuidadoso. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. De novo, Adilane. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza, com a sua origem. A gente está falando de quê aqui? De doutrina espírita. A gente está discutindo aqui o quê? Um tema moral. Qual é a ambiência criada aqui? Agora, se estivéssemos aqui falando mal dos ausentes, que ambiência se criaria aqui? A gente tem que ter muito cuidado com o que fala na casa espírita, com o que pensa na casa espírita, com o que sente na casa espírita, porque isso é potencializado. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados. É uma força indireta de estranho e vigoroso poder. Uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia desta casa, trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos. Olha só, lá, Adilane, trouxeram elementos maiores, espíritos superiores. Para quê? Para instruções, para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. Quer dizer, não falar bobagem. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis
nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades na edificação comum. Olha o trabalho que eles fazem lá para não ter problema. E é o que nós temos que fazer aqui. E quantas vezes nós repetimos isso aqui? Eu tenho que ler esse capítulo aqui para os médiuns. Pegar 1 hora aí, 1h30, dá para ler esse capítulo todo. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Fez um gesto, o narrador, que se recorda a minudência importante, e informou: encetando nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se então o santuário. Olha que os espíritos têm dito, o salão de estudo é um santuário aqui na terra. A sala de cura é um santuário. A sala de desobsessão é um santuário. A casa espírita é um santuário. Sem qualquer preparação íntima, encetando o nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se então o santuário, sem qualquer preparação íntima, entravam na casa sem nenhuma preparação. Como que a pessoa vem para um trabalho de desobsessão ou de cura sem preparação? Lá no mundo espiritual também acontecia isso. Entravam no santuário sem nenhuma preparação. Preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta. Quer dizer, os desencarnados continuavam como faziam na crosta. Hoje, a gente falou aqui, a casa espírita não pode ser a continuidade da tua cozinha, pô. Ou do seu da rua. Em que os devotos procuram os templos como os negociantes buscam mercados. Como devotos procuram o templo como negociantes buscam mercado. É uma falação no mercado. Uma feira. Isso aqui não é feira. Devíamos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento. Limpeza interna do pensamento. E a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. Mesmo desencarnado, continuava fazendo promessa. E quando sentimos conscienciosamente que as lições estavam findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras, quer dizer, retificar, consertar, reparar. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Botaram aparelhos para registrar as palavras, para mostrar, olha lá, olha o que a pessoa está falando, olha o que acontece. Desde aí foi muito fácil identificar os infratores e barralhos à entrada na câmara de iluminação onde realizam nossas preces. Olha o que acontece no mundo espiritual. Quem não tivesse preparado não entrava. Tinha um aparelho que identificava como estava o pensamento da pessoa.
Por isso os guias falam conosco sempre aqui, na cura e na desobsessão, para que nós nos preparemos mais. Por isso que você vê lá, Adilane, o Baltazar sério, o altivo sério, o doutor Erma sério. Não dá um sorriso, mas vai rir de quê? Observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Adilane, presta atenção, vou ler de novo. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Temos que estar aqui com os pensamentos limpos. Ele está falando de lá, do mundo espiritual, mas nós estamos falando daqui, que não é diferente. Quem busca uma casa especializada em abençoar, não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Você não pode vir para cá com ódio no coração, ou maldição, maldizer alguém, jogar praga em alguém. Isso é básico. Isso não precisa nem falar, mas eu acho que tem que falar, né? Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e colocamos-nos prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Desejando facilitar-nos as expressões de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixamente um grande relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano e grandes proporções em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tom fraternal. Teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo, considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam do plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos nem antes nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. Então ele deu intervalo. Não vamos começar nem antes nem depois, nós temos um tempo. Enquanto me entendendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtiva. Está no intervalo, mas não é para falar bobagem. Trocar ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de um modo confidencial aos nossos orientadores e, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversação amigas. Então, o guia lá chamou os 3 dirigentes dos trabalhos, um que viria à terra junto às crianças do orfanato, o outro que viria junto aos loucos e o outro que viria socorrer os recém-desencarnados. Chamou os 3 chefes e o restante, se era em número de 20, 20 menos 3, 17. 17 espíritos entabularam conversação sadia. 3 chefes. 3 chefes. Cada um devia ter ali uns 5, né? E outros tinham 2 tinham 6 e um tinham 5. Cornélio passou a dirigir de modo confidencial aos nossos orientadores e, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de serviços, que se destinava à assistência aos loucos. Olha só, Barcelos era um trabalhador do grupo dos loucos. Fora ele dedicado ao professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Foi a aula de hoje.
mas não vai dar tempo de eu ver tudo. Que peninha. Acolheu-me com fidalgo tratamento e, após as primeiras saudações, perguntou bondoso: é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? De fato, esclareci, é a primeira. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, mas na condição de estudante com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo colocou-me no concurso e sigo alegremente. Estou lendo rápido porque esse pedacinho não é tranquilo. Endereçou-me cativante olhar e, com satisfação, observou: o trabalho beneficia sempre. Olha só, o trabalho beneficia sempre. Nós acabamos aqui um trabalho com os suicidas no domingo e eu fiquei um pouco, senti a vibração, né? Saí daqui, eu tinha que ficar aqui para o estudo do Evangelho e vi a outra também, a Dilane estava atacada, virada no girai ali fora. Aí eu peguei, tinha uns pães ali que trouxeram no dia anterior, eu pensei, esses pães vão ficar aqui até segunda-feira, vou endurecer, vamos levar na comunidade. Tinham 2 sacos, desse saco de lixo grande, de 100 ou de 200, cheio de pães. Desculpe o verbo, desculpe aí o plural errado, cheio de pão. E nós levamos lá os pães na comunidade. Deu uma mudança na vibração, uma alegria. Eu voltei para cá, voltamos para cá tranquilo. Até comentei com ela. Você está vendo como o trabalho do bem renova? Nós fomos levar. Então, os espíritos bondosos nos cercaram e a gente sentiu a vibração deles. O trabalho beneficia sempre. E, interessado em seus informes de esclarecimento, tornei humilde. Seguindo expedições de socorro, como aprendiz, tive ensejo de visitar por mais de uma vez 2 antigos e grandes sanatórios de alienados no nosso país e vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade nessas casas de purificação e dor. As atividades de enfermagem aí são, a meu ver, das mais meritórias. Inegavelmente, concordou ele, prezando-me a atenção, a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a este setor da medicina espiritual e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. E tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. Sim, venham arquivando confortadoras ilações nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos desse modo a atender superficialmente, esperando acima de tudo da providência divina. Quer dizer, eles não têm gente especializada para esse trabalho aqui na crosta. Então, faz o que pode, esperando que Deus ajude. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis, do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto através de pesados compromissos. Quer dizer, obsessões que vêm da vida atual, das bobagens que a pessoa faz ou traz do passado. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de uma nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso hormonioterapia,
e a eletricidade. Ó, se os médicos soubessem que existe, que nós somos espíritos, se os médicos soubessem das obsessões, em vez de dar remédio, dariam outro recurso. Nem daria choque, né? E recordei os serviços de assistência obsidiados que acompanharam atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Barcelos esboçou o significativo gesto e acentuou. É a terrível história viva dos crimes cometidos, em movimentação permanente. É a obsessão. Olha aí o que era a obsessão. Ele tinha visto coisas complexas. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas do caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que defrontam além do túmulo. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados, ainda na crosta, viciando-lhes os centros de forças, centros de força. Eu estou mal aqui no português, hein? Escorregando no português. Centros de força. Relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, que é a obsessão, sugando o outro, né? Porque tem sede das mesmas, porque tem sede das mesmas companhias, junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto em compassivo gesto de intercessão e socorro urgente. Eu sei que eu passei ali um pouquinho, mas eu acho que tá bom essa leitura? Que a gente pegou, né, a ideia como um todo. Mais 5 minutinhos, peço a paciência de vocês e dos nossos ouvintes. Prometo, não passo de 5 minutos. E depois a gente reza por todos nós. Loucos que somos, né? Exibe sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto em compassivo gesto de intercessão, socorro. Gente, quantas almas, quantos espíritos vêm nos sustentar, nos ajudar, socorrendo-nos da loucura. Entretanto, observo na atualidade especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud, impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis sob minha observação direta e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas no círculo dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Friedberg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, olha só, tudo causa de loucura, complexo de inferioridade, a libido, as emersões do subconsciente, emergia, sair, e emergia é afundar, o submarino imerge, lembra do I, o pingo do I afunda, emergir, sai do subconsciente, coisas, lembranças do passado, constituem fatores adquiridos no curso espaço de uma existência terrestre e sim característicos da personalidade egressa
das experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. Olha a complexidade que nós somos. Nós somos o resultado do passado. Estamos aqui construindo o futuro. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Esse aparelho físico é só recente, da vida atual. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes, depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, às teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade muitas vezes lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurgem de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Então Freud não foi na alma humana, nas existências pregressas. Então esses problemas que emergem do nosso subconsciente são fatores trazidos de outras vidas, de outras experiências, desequilíbrios sexuais, como ele colocou aqui, desequilíbrios, tendências, a delinquência. César Lombroso estudou isso muito bem. Estabelecer-se entre nós uma pausa feliz. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem de minhas pobres noções de medicina, não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos livros científicos. Haviam devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um remédio, o bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subsaíam, não tinham bisturi na intervenção benéfica. As explicações de Barcelo, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos da crosta planetária, poderiam complementar o trabalho de beneficência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele. Aí nós estudamos aqui na aula, vamos parar por aqui e daqui para frente nós estudamos na aula de hoje. Olha, gente, eu tenho certeza que foi proveitosa essa leitura. Foi muito bom a gente reler novamente, E a gente tem que se analisar aqui. Eu me analisei muito aqui. Eu vou ver, me lembre, semana que vem eu tenho que entrar no pensamento, no trabalho do pensamento com os médiuns. Eu vou ler essa leitura aqui para todos, que eu acho que é importante, você não acha?
para a nossa conduta aqui. Orientação, né? E na próxima semana, antes de passar de novo para o capítulo, vocês vão ver de novo, vai ser bom que vocês vão fixar esse capítulo 2. Em vez de passar para o 3, eu vou ler o número 1, para a gente fixar a ideia. Aí eu leio corrido, que dá para a gente ler. Obrigado, André Luiz, meu amigo, nosso amigo querido, pela sua paciência, pela inspiração, pelo seu amor. Obrigado ao Francisco Cândido Xavier, o doce Chico, também pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua paciência para conosco. Obrigado a Allan Kardec, porque sem você não teríamos a doutrina espírita. Sem Leon Denis não teríamos a continuidade a Kardec. A nossa gratidão também a esses espíritos sempre. Obrigado ao Altivo. Sem você não teríamos a nossa casa, sem o Baltazar, sem Antônio de Aquino e o Dr. Erma. Muito obrigado por tudo que nos propiciam nesta casa de amor. Cuide, amigos queridos, dos nossos amados, dos nossos entes queridos que se encontram na pátria espiritual e muitos deles aqui nesta casa. Cuide da minha amada e querida esposa, para que juntos em breve continuemos essa tarefa de amor do mesmo lado. Que seja em nome desses espíritos amigos que aqui citamos, da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Obreiros da Vida Eterna, do nosso irmão André Luiz e do Chico. Que assim seja. Graças a Deus.